Olá, profeta Tony Calado aqui. Hoje eu vou te falar de algo muito interessante, muito intrigante, algo extremamente, parece ficção científica, parece que é um conto de fada, mas é uma realidade que aconteceu e a Bíblia fala sobre isso. Será que é possível um anjo procriar com uma mulher? Você já ouviu falar dessa história? Anjo procriando com uma mulher e nascendo filho. Será que isso é possível? O que a Bíblia fala sobre isso? Hoje eu vou te falar um pouquinho sobre isso e vamos falar um pouquinho também sobre o que a Bíblia fala sobre Enoque. Enoque foi um profeta de Deus e temos algumas coisas que eu vou passar aqui para você. Umas estão na Bíblia, outras não estão na Bíblia, mas nós vamos considerar e ver o que isso significa. Gostou desse tema? Se você gostou desse tema, é muito interessante. Eu vou pedir para você subscrever o canal se ainda não fez. Você vai dar o seu like, você vai ativar aí o sino para receber todas as notificações, que é a única forma de você nos acompanhar e receber notificação que nós estamos ao vivo. Eu tenho live todos os dias aqui, trazendo o recado de Deus para você. Se você gosta desse tipo de tema, escreva também nos comentários para nós fazermos mais vídeos desse calibre, dessa iguaria aqui para você e para abençoar também a sua vida. Subscreveu o canal, ativou o sino, deu o seu like. Então vamos para algo que eu quero mostrar aqui para você. Fica aqui até o final que você vai achar isso bastante interessante. Vamos começar com a Bíblia Sagrada, tá? Gênesis capítulo 5, verso 24 diz o seguinte: E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, foi arrebatado, porquanto Deus o tomara para si mesmo. Enoque andou tanto com Deus que Deus o arrebatou, não viu a morte. Enoque foi arrebatado por Deus. Isso já é muito forte, já mostra que Enoque era homem de Deus, era profeta de Deus e andava com Deus. Vamos ver mais alguns relatos desse homem santo de Deus que a Bíblia fala, que são poucas coisas que a Bíblia fala sobre ele, mas a Bíblia nos dá uns vislumbres daquilo que aconteceu com esse homem. E eu vou ler também para você o livro de Judas, capítulo 1, verso 14. Veja só o que é que diz. Isso aqui é interessante. E destes profetizou, Judas 1, verso 14, porque Judas não tem capítulos, apenas um capítulo e versículo, só tem versículos. Judas, verso 14, ou capítulo 1, verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos anjos. Aqui está, a Bíblia está a falar que Enoque foi um profeta e que profetizou que o Senhor estava a vir com os seus milhares de anjos. Isso já mostra também que Enoque era homem de Deus, tá? Agora, eu vou ler agora um acontecimento muito estranho que aconteceu, que isso até parece filme da Marvel, parece ficção científica, parece algo que não é real para nós os seres humanos. Parece coisa que veio da imaginação, tá? Mas veja só, Gênesis capítulo 6, versículo 1 até o verso 6. Preste atenção. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Filhos de Deus, filhas dos homens, já é diferente. Esses filhos de Deus aqui não são filhos dos homens, tá bom? Então, filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, então tomaram para si mulheres, de todas as escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas de Deus, dos homens, ou seja, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Eles tiveram relacionamento com as filhas dos homens e geraram filhos. E estes
eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se Deus de fazer o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Deus ficou triste com essa situação toda. Agora, meus queridos amados irmãos, Enoque, nós não temos muitos relatos na Bíblia, esses são apenas os únicos relatos. A Bíblia diz que ele é o sétimo depois de Adão, quer dizer, de todos os patriarcas, né, de Adão, vai contando gerações, a sétima geração era um neto de, um neto de Adão, e ele também era o avô de Noé, ok? Foi avô de Noé. Noé descende dele. Essas são as únicas informações que nós temos, que ele era um profeta de Deus e que ele andou tanto com Deus que foi tomado por Deus. Mas nós temos uma descoberta que foi no século III a.C., descobriu-se um livro de Enoque. Eu não estou a afirmar aqui que são livros genuínos ou não são genuínos, mas eles descobriram esses escritos de Enoque, século III, e esses escritos contêm profecias de Enoque e visões de Enoque e acontecimentos estranhos. Ele fala sobre 200 anjos que se rebelaram e saíram do céu, que a Gênesis dá um vislumbre esse acontecimento aqui, Gênesis 6 que eu li aqui. Eles saíram de lá do céu, se rebelaram, gostaram das mulheres e tomaram forma física, tiveram um relacionamento íntimo com essas mulheres e foram capazes de gerar filhos. Esses filhos foram chamados Nefilins, gigantes naquela altura. Acredita-se que até mesmo Golias possa ser um descendente desses gigantes. Então, o livro de Enoque, ele divide-se, esse é um livro apócrifo, que significa que não faz parte do cânon sagrado. É um livro que foi rejeitado porque é muito duvidoso, tem coisas misteriosas e coisas que são muito duvidosas. No entanto, é bom a gente considerar, visto que a Bíblia fala sobre algumas coisinhas acerca do que esse livro também fala. Então veja só, o livro de Enoque é um dos antigos textos religiosos mais misteriosos de todos os tempos. Ele contém profecias e revelações. Sua autoria é atribuída ao ancestral de Noé, que dá o título à obra. Algumas pessoas acreditam que esses escritos não foram incluídos na Bíblia por revelarem segredos místicos sobre os mistérios da criação. Então, o livro divide-se, não vou contar aqui a história toda, mas a primeira parte do livro de Enoque, ele fala descreve a queda dos vigilantes, os anjos caídos, e fala sobre esses 200 anjos, fala sobre até o nome de muitos desses anjos, e eles geraram filhos híbridos, humanos angelicais, mistura de anjos com humanos, né? Será que isso é possível? E esses foram chamados então dos Nefilins. O restante do livro descreve a visita de Enoque aos céus, na forma de viagens, visões, sonhos, além de suas revelações apocalípticas. A maioria dos estudiosos acredita que as primeiras 5 seções eram originalmente obras independentes que foram compiladas mais tarde. A primeira parte fala sobre a queda dos anjos que se rebelaram antes do dilúvio e descreve os vigiantes ou vigilantes, esses anjos, e as viagens celestiais de Enoque, as visões que ele teve, nas quais segredos divinos foram revelados a ele. A segunda parte contém 3 sermões sobre Apocalipse, além de citar a vinda do Messias. Também fala isso, olha só. A terceira seção trata de mistérios astronômicos mostrados a Enoque pelo anjo Uriel. O quarto tratado contém 2 visões de Enoque sobre a origem do mundo, dilúvio. Já o quinto faz advertências morais à família de Enoque. Esse é interessante, né? Muito interessante. O que você acha, né? Anjos descendo do céu, se rebelando. E eu acredito, meus amados irmãos, não estou a dizer aqui que esses anjos, eu não estou aqui a dizer que esse livro
é verdadeiro ou deixa de ser verdadeiro, mas eu estou a falar sobre aquilo que a Bíblia relata e tem algumas luzes nesse livro, tá? Portanto, eu decidi trazer esse conteúdo bastante interessante para você, para saber perguntar para você, o que é que você acha sobre anjos envolverem-se com mulheres e nascerem gigantes, nefilins? Será que você acredita nessa história? Mas aqui temos o relato bíblico. Agora, Enoque foi um homem de Deus. Ele andou tanto com Deus que ele até foi arrebatado e teve essas visões. Acredita-se que, acho que em 2006, a NASA, né, eles descobriram uma força magnética aí nos polos sul, numa parte de uma região bem fria. E parecia que tinha lá algumas coisas enterradas e viram uma atividade estranha lá. E aquele é um lugar inacessível. O livro de Enoque fala que os anjos foram presos e estão numa região onde não tem acesso. O que é que você acha disso? 200 anjos se rebelando, tendo filhos com mulheres. Será que é possível? Deus mandou um julgamento muito grande, um juízo muito grande sobre esses anjos. Acredita-se? A Bíblia fala que Noé ouviu a voz de Deus e Deus vai falar com Noé que Noé, eu vou destruir a terra. Então, você e a sua família, aqueles que crerem, vão para a arca, construam a arca para a salvação. E então por isso é que Deus destruiu a terra, porque havia uma contaminação muito grande. Imagina o que é que são filhos de anjos caídos, demônios híbridos, meio humano, meio demônio, meio anjo. O que é que isso significou? No livro ele fala que esses seres eram gigantes tão grandes que eles começaram a consumir tudo, chupavam, bebiam sangue. A Bíblia também fala que esses anjos até ensinaram feitiçaria aos homens, ensinaram a fazer várias artes. E esses filhos dos anjos, eles estavam, segundo o livro de Enoque, diz que eles consumiam tudo, não havia mais nada para comer, eles estavam a comer até os homens e tudo, e a terra, o ser humano haveria de ser extinto. É interessante, né? Então, eu queria trazer esse conteúdo aqui para você. Quero fazer uma oração por você agora, sobre ataques espirituais, para dizer para você que se você estiver coberto com o sangue de Jesus, você não precisa temer nada, você não precisa temer nenhum ataque espiritual. Eu vou orar por você agora e vou pedir para você partilhar esse vídeo com pelo menos 30 pessoas, subscrever o canal, ativar o sino e dar o seu like. E deixa a sua opinião aqui nos comentários, tá? Pai, eu abençoo esse homem, essa mulher, no nome de Jesus, e declaro a mão de Deus sobre a sua vida. Que todo ataque espiritual, macumba e feitiçaria seja removido da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.